Queridos, que bom que vocês estão aqui compartilhando desse momento. Hoje é o vídeo 3 da série Versículo por Versículo. Então vamos lá estudar? No versículo 4 de Efésios capítulo 1 vai falar: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Vamos no texto. Aqui o texto vai dizer o propósito da eleição. Mais profundo nesse versículo, em querer mostrar quem Deus escolheu e quando Deus escolheu, é saber para que ele escolhe. Primeiro, Deus escolheu para ser santo, a mesma palavra aplicada no versículo 1, estudada no primeiro vídeo, não precisando descrever novamente. Segundo, Deus escolheu para ser irrepreensíveis, palavra que na raiz significa também sem defeito, ou seja, sem defeito moral. Contudo, é bom fazermos uma observação aqui. O texto fala que Deus escolheu para ser irrepreensível ou irrepreensíveis. É o desejo de Deus. Isso não quer dizer que você seja, pois o próprio apóstolo Paulo estaria entrando em contradição quando disse em Romanos 7, de 19 a 21, que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que ele não queria fazer vivia fazendo. Isso por causa do pecado que habitava na sua carne e com toda certeza habita em nós. É uma briga constante entre a carne e o espírito, pois uma milita contra a outra, conforme Gálatas 5,17. E em Romanos 5,20 diz que onde superabundou o pecado, também superabundou a graça. Haveremos de viver pecando? De forma alguma, se eu posso viver sendo guiado pelo Espírito. Gálatas 5,18 vai dizer isso. Então a gente não vai servir a lei do pecado. Voltando para o texto, vemos o significado da eleição. Encontramos o verbo escolher no indicativo e no auristo. Essa forma arcaica, auristo, não existe mais nas línguas modernas. E nessa forma o tempo fica indefinido. Mas quando juntamos com a palavra antes, uma preposição genitiva, então entendemos que Deus fez uma escolha antes de criar esta terra. Embora o verbo escolher esteja no singular, ele está dizendo que Deus escolhe em ele, ou nele mesmo, ou ainda dentro do contexto, em Cristo. Em Cristo nos escolheu, pois embora a escolha esteja no singular, ela está subordinada ao nós, ou seja, todos os que creem são escolhidos lá no início, antes da fundação, que pode significar ou podemos inferir na eternidade ou no tempo de Deus, o Kairos, visto que Deus conhece e está em todas as eras. Por fim, ainda diz o texto que ele nos escolheu para ser santo e irrepreensíveis em amor. Toda a ação e direção dos cristãos é baseada no amor de Deus. Se não entendermos que Deus amou o mundo de tal maneira e que Deus é amor e que devemos amar Ele sobre todas as coisas, é em vão toda a nossa religião. Em Lucas capítulo 19, versículos 16 a 22, narra a situação de um jovem diante de Jesus, que perguntou para ele o que lhe faltava para herdar a vida eterna. E quando Jesus ouviu ele perguntando, disse se ele estava cumprindo todos os mandamentos. E ele falou que praticava todos, começando por amar ao próximo como a si mesmo, não matar, não roubar, não furtar, não desejar a mulher do próximo, honrar pai e mãe. Quando aquele jovem possivelmente terminava de afirmar, estufando o peito orgulhoso por cumprir todos esses mandamentos, esperando, se fosse nos dias de hoje, Jesus dizer: mas que tal? Você é o cara, bem-vindo à vida eterna. Não. Jesus disse: então tá bom, vende tudo que você tem, pega o dinheiro e dê aos pobres. Não à igreja, aos pobres. Com isso vai ter um tesouro no reino dos céus. Depois pegue e siga-me. O jovem, diz a narração, que ele se entristeceu por ter muitas posses, era muito rico. Então se afastou de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor da vida daqueles que creem.
O Senhor Jesus Cristo não estava pregando a pobreza, até porque depois aparece a conversão de Zaqueu, que doou aos pobres só a metade. Mas a questão era, o que faltava para o jovem cumprir? O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu creio na ressurreição dos mortos, se eu creio na vida eterna, se eu creio em um novo céu e uma nova terra e que tudo isso vai passar, inclusive eu, inclusive você, por que as coisas materiais ficam em primeiro plano e a minha vida com Deus em segundo? Deus nos chamou para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, parte da sua igreja invisível. O texto disse, seja santo no sentido estrito da palavra, separe-se do que não presta, do que não traz boa fama, não sirva um dia a Deus e outro dia a você mesmo. Seja irrepreensível no sentido de não deixar que os outros fiquem te reprovando pelo seu mau testemunho, de fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço. Gente boa, é fácil? Não é fácil, mas é gratificante. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilhe e siga essa página. Assim estará ajudando a propagar a maravilhosa palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.